Boa noite, então, a todos que nos assistem e vão participar conosco dessa live, nessa sexta-feira, 26 de junho, né? Nós temos aqui a Rita, boa noite, Rogério, boa noite, Chico, e a todos os demais que vierem a participar conosco nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo aí. Boa noite a Janete, né, que coordena esse projeto. A Rita, né, nossa companheira de Sapiranga. E ao Luiz Rogério, aí, nosso companheiro de Charqueadas. Boa noite a todos, então. Então, boa noite a todos, boa noite, queridos Rogério e Francisco, Janete, obrigada aos dois coordenadores do projeto pelo convite. E boa noite a quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? E dizer, então, que eu espero atender as expectativas de vocês. Assim, é a minha primeira live e eu estou com muito nervosa e tenho um pouco de vergonha, então, enfim, vamos lá. Boa noite, Rogério, sou de Charqueadas. Primeiramente, gostaria de agradecer a Janete e o Chico pela oportunidade de participar da live, do Resgate das Memórias. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. E que sejam todos bem-vindos. Então, esse nosso projeto é um projeto de extensão que começou há mais ou menos um mês atrás, já tivemos várias participações e tem sido um momento gostoso da gente conversar com os servidores do IFSU, nesta ideia de trazer o resgate das memórias, contando a trajetória de vida dos nossos servidores e também dos seus entrelaçamentos com a história do IFSU e dos campos onde cada um hoje está atuando, ou então da reitoria. E muitas movimentações, né, que a gente vai ver, tem pessoas que entraram num campus, já trabalharam no outro, às vezes até em mais de um, pessoas que ajudaram a implantar campus, pessoas que vieram dar alguma colaboração na reitoria e depois retornaram para o seu campus de origem. Então, a nossa história ela é uma história dinâmica. E esse projeto, então, de extensão está dando voz a esses servidores que compõem a nossa instituição. E tem sido, então, um momento muito prazeroso. Então, nós hoje vamos começar pela Rita, né? Que a gente gostaria que tu, Rita, te apresentasse quem é a Rita, sua composição familiar, enfim, onde é que tu entrasse pelo IFE, uma pequena apresentação, assim, inicial. Então tá. Então, meu nome é Rita de Cássia, Rita Costa, como eu assino e me reconhecem. Eu sou casada com o Antônio, já fazem 21 anos. Hoje moro em Sapiranga, comecei no campus Charqueadas, sou pelotense, sou de Pelotas, mas já saí de Pelotas há bastante tempo, e é dessa minha origem, né, e que eu conheço o Cefet, a escola técnica, como a gente chamava, e agora o IFSU. Eu sou pedagoga de formação, sou formada em supervisão escolar, na verdade eu fiz magistério, e depois do magistério eu tinha como objetivo fazer direito e não pedagogia, porque eu não queria seguir na área, não era a minha intenção. E tentei vestibular para direito, inclusive, mas uma amiga disse, olha, tu tá errada, o teu lugar não é ali, tu tem que fazer pedagogia, tu tá errada, e tu tinha que trocar de curso. E aí eu fiz o vestibular de pedagogia, porque afinal vou fazer também. Era a segunda opção. E passei, e aí comecei a cursar pedagogia e realmente eu estava errada. Realmente. Eu, depois de formada, muito tempo depois, voltei para fazer direito. Passei no vestibular de novo e fui, porque, né, o troço ficou na cabeça. E eu estava errada. Eu não aguentei um semestre. Eu estava errada. Então, fiz pedagogia, fiz supervisão escolar, muito motivada por uma professora que eu tive no magistério, que era supervisora,
e a quem eu admirava, então achava que esse perfil era o meu, então eu já entrei sabendo que era supervisão, eu não fiz a escolha, eu sou antiga, eu tenho idade avançada, e eu sou da pedagogia que tu faz habilitação, né? Habilitação, supervisão ou orientação. Não é depois que tu faz a pedagogia, tu faz junto. Então, no segundo ano, o terceiro e o quarto é a habilitação que tu escolheu. Então, eu já entrei sabendo que eu ia fazer supervisão, não tinha dúvida sobre isso. Aí eu me formei, fiz um pós em educação psicomotora, porque quando eu me formei, naquela época, mestrado e doutorado era uma coisa muito, muito longe, não estava nos nossos horizontes, não era algo natural, tu não fazia parte da tua continuidade, como hoje se mostra. E, passado algum tempo, eu fiz o concurso para Cachoeirinha, trabalhei em Cachoeirinha por um bom tempo, trabalhei em outros lugares, trabalhei em escola particular, depois trabalhei, logo que eu me formei em supervisão, eu fui trabalhar no município de Nova Santa Rita. Eu saí de casa às 4 da manhã, e minha mãe que me levava até o aeroporto, no aeroporto eu pegava um ônibus que me deixava em Canoas. Em Canoas eu pegava um outro ônibus que me levava até Nova Santa Rita, e aí eu descia no centro e pegava uma carona num trator da prefeitura, que andava 4 quilômetros e me deixava na escola técnica agrícola que tinha lá. Então, aí eu fiz o pós-graduação ali em educação psicomotora, depois eu fiz uma outra pós em gestão da educação, e aí essa segunda pós, sim, eu já começava a me aproximar do mestrado e do doutorado. Fiz o meu mestrado em educação, eu trabalhei com o ProEja, né, que a dissertação falava sobre o ProEja, a ideia era mostrar a implantação do ProEja em Charqueadas, então o título era o ProEja para além da retórica, que era mostrar o que realmente acontece, não o que está escrito lá, né, nos documentos orientadores. E terminei o mestrado, dei um ano eu fiz mestrado trabalhando, me dei um ano sabático, né, de estudo, e fui para o doutorado. Fiz o doutorado sobre a Rede Certifique, e tive a oportunidade de me afastar no doutorado, e com isso viver um sonho que foi fazer o sanduíche em Portugal, na Universidade do Minho, porque Portugal é um centro de certificação a política de certificação deles é bem antiga e teve muito sucesso. Então eu queria muito estudar fora, queria muito conhecer essa outra experiência. Consegui isso durante 7 meses, 2013, então eu passei lá em Portugal, e foi muito legal porque eu consegui vivenciar um processo de certificação. A professora que me atendeu lá conseguiu que eu entrasse no Centro de Novas Oportunidades, que é o local que eles certificam, e acompanhasse o processo de uma pessoa desde a entrada dela até a sua certificação. E conheci Licínio Lima, que era um dos autores que eu lia, então, né, ali o carinha estava na minha frente, foi uma experiência muito gratificante. Eu entrei no IFE, vou falar demais, mas eu entrei no IFE através do concurso para Charqueadas. Na verdade, eu tinha feito um concurso para Sapucaia, acho que uns 2 anos antes. Eu passei, mas não fiquei em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar. Foi bem assim, eu estava na casa da minha sogra lendo o jornal, o Correio do Povo, e aí tinha uma chamada para o concurso bem pequenininha, mas o logo do Cefet era grande, e eu reconheci o logo. Eu disse, opa, mas esse logo é do Cefet. E aí, como que tem concurso para o Cefet aqui? E aí foi que eu descobri o NED de Sapucaia e o concurso. Então, tinha uma vaga, eu me lembro que eu disse, não vou fazer, porque só tem uma vaga, e meu cunhado disse, tá, e tu precisa de quantas para passar? Vai e faz. E fiz, fiquei em segundo lugar. Aí 2 anos, eu acho que foi 2 anos ou 1 ano e meio depois, eu não tenho certeza, eu fazia aula como aluno especial no mestrado da URGS, e era meu colega o João Roger,
que é professor do Serra de Pelotas. E eu comentei com o João Roger, que havia feito concurso, enfim, ele disse, olha, mas vai sair para Charqueadas, vai abrir uma unidade de Charqueadas e vai ter concurso. Aliás, ele disse, se eu fosse tu, entrava em contato com o Brode e perguntava se não podiam aproveitar o teu concurso. Eu falei, vou fazer, vou pensar sobre isso, mas não fiz. Por várias razões. Primeiro, porque eu tenho vergonha. Segundo, porque eu não ia até Pelotas, eu trabalhava em Cachoeirinha 40 horas. E eu era vice-diretora de uma escola na época, era um trabalho bem trabalhoso e bem denso, assim. A gente abria a escola às 7 horas da manhã, fechava às 7 da noite, tinha que abrir, tinha que fechar, então não dava. Aí eu disse, não vou, eu vou deixar assim, e ok. Aí abri o concurso e eu vou fazer de novo, né? Quem faz um, faz outro. Vou fazer. E fiz um novo concurso e passei. E aí, Charqueadas eu já conhecia, meu pai e minha madrasta têm casa em General Câmara, hoje moram lá. Minha madrasta, inclusive, é professora, é orientadora do Campo Charqueadas hoje. E aí eu fiz o concurso. Eu me lembro que eu fiz o concurso, eu fui a Charqueadas, eu me inscrevi e fui a Charqueadas porque eu fui ver onde é que podia ser a escola. E aí eu vi os escombros lá, as ruínas que tinha. E falei, vai ser aqui. Visitei, andei lá dentro, escolhendo lugar, escolhendo sala. E aí fiz o concurso e aí cheguei, então, em Charqueadas em 2006, agosto de 2006, 22 de agosto de 2006, dia da supervisão escolar. Né? Bem bonitinho. Acho que é isso. Deixa o resto para depois. Então, Rogério, a Rita já compartilhou um pouco da trajetória dela, da vida, né, e do início da trajetória. Agora conta para nós um pouco, compartilha com a gente aí um pouco da tua vida, né, e da tua trajetória aí no Instituto do Campus Charqueadas, né, já que tu estás, né, assim como a Rita, desde o início aí desse campus. Perfeito. Minha vida profissional começou um pouquinho antes, né? Eu tenho 20 anos de iniciativa privada antes de chegar na UNED Charqueadas, né? Eu sempre tive a noção de que eu ia me organizar, me arranjar profissionalmente nesta área de transporte, de viagens, de coisas assim. Até porque foi o que o meu pai fez na maior parte da vida dele e eu sempre gostei desta vida, digamos assim, né, de viajar, de transporte, tanto de passageiro como logística em geral. E aí a gente comprou um caminhão, eu conheci boa parte do nosso país com esse caminhão. Por pressão da mãe e da noiva, o meu caminhão foi vendido, né? Aí eu larguei a estrada. Trabalhei por 10 anos na companhia de cigarro Philip Morris, venda externa, né? Trabalhei também na distribuidora de medicamentos de Med, que é do grupo Panvel, e na Isabela, Massas e Biscoitos Isabela. Aí, em 2006, tive a felicidade do concurso em Charqueadas. Acredito que estaria na área comercial e na Isabela até hoje, não fosse concurso, porque a empresa era muito boa e eu sempre gostei dessa área também. Em 2006, circulava em Charqueadas, era só o que se falava, né? A chegada da escola técnica. E aí, depois do concurso, a prova foi em Sapucaia. O meu termo de posse foi assinado por Janete Otti, você viu só que legal. E aí, no dia 4 de setembro de 2006, me apresentei em Charqueadas. E aí foi uma bênção, um privilégio, uma honra trabalhar com o professor Iturrier. Todo mundo que conhece, trabalhou e... Bom, enfim, vai ter a minha gratidão e admiração para o resto da vida. Começando o campus, ele também
e me motivou e me incentivou a voltar aos bancos escolares, porque até então eu tinha o técnico em contabilidade, e depois eu fiz graduação em gestão pública e estou fazendo especialização em trânsito e mobilidade urbana. Então, eu sempre gostei dessa área, assim. Trabalhar com o professor Tourrier, bom, é chover no molhado dizer o quanto foi prazeroso e gratificante, né? E aí, aquela coisa que sempre, ele estava sempre a 220 por hora, né? Se esperar o cenário ideal para começar, a gente não começa nunca. Então, o Campos Charqueadas, acho que a Rita lembra, começou com uma turma de proeja, aí a gente ia para as escolas para apresentar o Cefet, fazer divulgação do processo seletivo. Em 2007 teve a primeira turma de mecatrônica, até minha filha tirou o primeiro lugar no vestibular, eu fiquei muito feliz, já começou a família se aproximar, né? Aí, bom, agora vou só adiantar um pouquinho, depois eu volto, mas quando ela concluiu o curso de técnica em mecatrônica, eu digo, beleza, agora engenharia. Me aparece em casa matriculada para graduação de estética e cosmética. Eu digo, misericórdia, e agora? Mas fez estética e cosmética, depois especialização em cosmetologia clínica e ciências da pele, e está muito feliz nessa área, graças a Deus. Mas voltando, e aí é isso, a gente construiu e ajudou a construir, e tive o privilégio de... o Marcelo aí. E tive o privilégio de trabalhar com pessoas que me ajudaram muito. Aí é o Iturrier, o Marcelo, veio o primeiro chefe, na época acho que era gerente de administração e gerente de ensino, né? E era o Raul, o Marcelo e o professor Iturrier. E aí eu conto com a ajuda da Rita agora para me lembrar de mais alguma coisa aí. Gente, mas é assim, ó, é muito bom ouvir da história de construção de charqueadas. Aliás, cada um desses campos novos, né? Na época era a unidade descentralizada. Até o ano anterior tinha uma legislação que proibia a construção de novas unidades descentralizadas, e em novembro de 2006, né, que foi em 2005, caiu essa lei, deram ser feitas outras unidades, né? Então entrou o Campos Charqueadas e também o Campus Passo Fundo. A gente vai conversar numa outra oportunidade com servidores de lá. Bueno, daí entrou Charqueadas. Vamos ver o que Charqueadas tinha para oferecer, né, um espaço, e Charqueadas tinha esse espaço onde hoje, lá do campus Charqueadas, onde tinha se pensado, né, uma escola, era uma escola, acho que até a técnica a nível fundamental era a ideia, né, desse espaço físico. O Marcelo até pode nos ajudar mais, porque o Marcelo, o Chiru e o Iturré foram desbravar lá. Aí eu lembro aquele prédio que tinha as janelas fechadas com madeira, né, se vocês lembram o espaço físico daquele lugar. E o que é hoje, né? A mudança que só quem viu aquele lugar e quem vê hoje o espaço e todas as salas e o cuidado que se tem, esse auditório que era metade, o pessoal jogava bola, né? Fazia as quadras de um lado e do outro, eu lembro, né? Porque era só, não era fechado em cima. Gente, não, eu admiro muito quem constrói assim, começa, que todos que começam a trabalhar num campus, os primeiros, eles são aqueles que ajudam a construir, ajudam a escolher o que vai ser feito, onde vão ser as salas, os eventos, os jardins, onde vai ser coberto, enfim, então todos vocês, no caso, que começaram Charqueadas, construíram essa escola, né? Que depois vieram o ensino de qualidade que é ali ouvido.
Então, quando a gente começa a conversar num campus, a gente começa a passar na mente essas imagens. E eu lembro, né, porque o Jorge, meu irmão, né, também que nem a Rita, pensava num concurso, ele uma boa amizade entre o pessoal saía a caminhar por charqueadas, faziam festas de confraternização ali dentro mesmo, ou então o grupo ia jogar futebol, enfim, são coisas assim que intensificam a amizade. Depois que fica maior, às vezes as pessoas até nem se conversam entre todos, né? Começando por vocês, mas outras pessoas virão também a nos contar particularidades. E o desbravamento, né, e a disponibilidade do professor Iturrier, junto com o Marcelo e o Chiru, né, o Raul, para começar. Ajudou a construir um outro campus, o Marcelo também, um outro campus, né, de Venância, depois foi reitor, enfim, vieram outros diretores, né, que agora depois a gente vai dando os nomes, né, inclusive um já é falecido, Antônio, enquanto ainda era diretor, depois a Luciana, né, e hoje quem é que está de diretor. Então, eu gostaria que agora vocês, um pouco a Rita, depois o Rogério, o que vão lembrando? O Rogério pode falar, de repente, mais da parte administrativa, do que foi para ele a construção também daquele lugar para colocar os ônibus dentro, né? Eu lembro da batalha que era para botar esses veículos do campus no lugar protegido, todo o cuidado que ele sempre teve com esses veículos, né? Eu lembro que o pessoal é muito chato, ele não deixa fazer isso, tem que estar sempre limpinho, né? Mas são essas chatices de dedicação dos nossos servidores com as coisas que são públicas que fazem elas durar muito mais tempo, né, gente? Porque não é a gente não disponibiliza de tantos recursos. E se vocês lembram, uma outra coisa que eu gostaria, se algum de vocês lembra, é no dia da inauguração da chuvarada, né? Eu lembro que o Fernando Haddad esteve participando lá, ou a aula, como era o nome dela, não lembro agora, mas Marcelo pode ajudar aí, né? Que fez a aula no dia 11 de setembro, e a gente diz agora o 11 de setembro não é uma memória somente das Torres Gêmeas lá do ataque, mas é da aula inaugural de Charqueadas. Enfim, agora vamos começar pelo Rogério para contar um pouquinho dessas histórias dele, do cuidado, da do ensino, né? E sendo introduzidos nesse campus, tá bom? Ok, vamos tentar. Rita, não sei se tu lembra do Guilherme Mota, lembra dos escombros, que ele fez uma poesia, e lá estavam eles, os escombros, porque a área que o município cedeu para a construção da escola eram prédios inacabados, né? Então aí o Guilherme depois fez lá, e lá estavam eles, os escombros. Então são coisas que vêm à memória, assim, a gente vai lembrando de coisa que, bom, não anotei nada, não vi, mas isso veio agora, assim, né? A poesia lá do Guilherme. A gente saía nos municípios da região carbonífera ali para apresentar, até, ia sempre com o professor Iturrier para apresentar a escola, divulgar processo seletivo. Aí depois foi chegando a outros servidores. Eu lembro que no mesmo dia, em Sapucaia, era o Marcelo Leão, a Marilúcia e eu. Ali naquele prédio, que deve ter o quê? 40, 50 metros quadrados, onde é a enfermaria, que é onde a gente se concentrava, porque o resto estava tudo em obra, né? E o pessoal ia chegando,
e aquela coisa de todo dia uma novidade, todo dia uma expectativa. Eu, pelo menos, fui entendendo o tamanho da engrenagem, onde é que eu estava metido, digamos assim, né? Então, foi muito bom. E a frota do campus se resumia, na época era a frota da UNED, se resumia a Paraty, né? Então, era a reunião do diretor com o diretor-geral em Pelotas, era formação de servidores, era buscando material. Então, olha, aquela coitada tem quase 200 mil quilômetros de serviços prestados ali. Então, foi muito bom isso aí. Lá em 2008, eu lembro exatamente o dia, porque a minha filha faz aniversário dia 19 de agosto, e dia 20 de agosto de 2008 chegou o micro-ônibus. Nós recebemos o micro-ônibus. E aí começaram as visitas técnicas, os microestágios e desenvolvendo já o setor de transporte propriamente dito, né? Voltando um pouquinho, teve a primeira ida a Pelotas, aí eu conheci a estrutura do transporte lá em Pelotas, a Margarete, que muito nos ajudou, os colegas, o Novak, o Wilson, o Glaucio, o Roberto, que agora está aposentado, e ali em Charqueadas chegando os outros colegas para dar continuidade ao trabalho, né? O que mais, Rita, que tu pode me ajudar nessa época aí? Deixa eu abrir o microfone. Tá, eu lembrei várias coisas, Rogério, enquanto tu vai falando, mas eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu quero dar oi pro Bender, que tá aí, para Andréa Cias, para Andréa Colari, o Jorjão, querido, saudades, para o Marcelo Leão. Gente, é uma saudade tanto porque a gente vai lembrando, ali a Luciana, pessoas que estou dando, tem mais pessoas aqui, mais colegas, mas eu só estou chamando a atenção aqui dos colegas que passam, por quem nós dividimos ali Charqueadas. Então, por isso. Quem fez a aula inaugural foi a Jaqueline Moll. Ela que fez a aula inaugural no dia 11. E algumas coisas de Charqueadas, assim, eu cheguei em Charqueadas em 2006, e eu tinha já 10 anos no município de Cachoeirinha, aonde eu já tinha feito várias coisas. Eu tinha sido supervisora, eu tinha sido vice-diretora de escola de educação infantil, eu tinha trabalhado na gestão, eu estava, naquela época, eu era assessora do Conselho Municipal de Educação, assessora pedagógica, então trabalhei no sindicato, como ali junto com o pessoal do sindicato, não dentro, né, como delegada. Então, eu tinha uma vida em Cachoeirinha. Tinha amigos, tinha colegas de 10 anos. E aí eu saí, eu não cheguei a sair, eu fiquei até dezembro ainda, fiquei com 60 horas, eu tinha 40 no campus e 20 com Cachoeirinha, porque eu tinha um compromisso moral com minha colega, que eu disse que eu só saía da assessoria do conselho quando a gente conseguisse alguém para assumir, né, porque era um trabalho que precisava de ajuda, e ela me ajudou muito, me liberando para estudar para o concurso. Então, não podia abandonar a companheira ali naquele momento. Então, eu fiz 60 horas até dezembro. Mas eu cheguei, eu me lembro do primeiro dia, chegamos juntas, quando eu cheguei, as reuniões eram ali na Secretaria de Cultura, que é numa casinha que tem, agora é a biblioteca, ou era a biblioteca, que tem no Parcão. E eu assumi, antes de eu chegar, haviam já assumido colegas, que eram de outros concursos que foram aproveitados. Então, estavam lá, já faziam reuniões neste local, né? Aí, claro, o Marcelo Bender, o Iturrier e o Raul, que eram da gestão, como disse o Rogério, o Milton, a Carla Gastou, o Milton, professor de física, a Carla Gastou, professora de história, a Carla Balestro, minha amiga querida, que é minha amiga até hoje, que o IFB deu, os outros também. O Fefe. Fernando, e eu tinha feito uma cola, né, que eu sou uma pessoa...
o Luiz de matemática, o Luizinho de matemática e a Lília. Então, no dia que eu fiz fui chamada e eu fui fazer o exame médico em Sapucaia. E junto, no mesmo dia, fez a Michele, professora de português. Aquela menininha, a Michele é recém-saída do doutorado, mas a recém-saída da universidade, porque a Michele emendou, recém-saída do mestrado, a Michele emendou. 24 aninhos tinha a Michele. E aí a Michele foi atendida antes de mim, eu a vi, cumprimentei e tal, mas não sabia quem era. Aí depois, quando eu fui atendido, o Ciro diz assim, o meu doutor Ciro disse, acabou de sair uma menina de Charqueadas também, vai assumir amanhã, vai assumir. E aí, na segunda-feira à tarde, nós fomos recebidas pelo Iturrier, nessa casa aí que o Rogério fala, que é onde é a enfermaria. Que chamavam de... tu fala já no campus? Onde é a enfermaria hoje. Eu fui recebida pelo Iturrier na segunda de tarde ali, era só o Iturrier, eu e a Michele. Não fomos juntas, chegamos duas naquele dia ali, aí dali a gente saiu juntas e marcamos o outro dia de nos encontrar, porque tínhamos reunião à tarde. E eles trabalhavam terça, quartas e quintas. E eu nunca tinha ido para Charqueadas da minha casa, eu morava em Porto Alegre, eu morava na zona leste de Porto Alegre, bem perto da FAPA, lá no fim da Protásio, e eu nunca tinha ido dali até Charqueadas no horário de pico, foi a primeira vez. E uma série de incidentes, eu não sou uma pessoa que me atraso, então eu tenho um problema com atrasos, eu não gosto. Mas uma série de incidentes fizeram com que eu e a Michele chegássemos atrasados. Coisas que aconteceram comigo e coisas que aconteceram com a Michele. Eu peguei trânsito. Depois, no meio a Michele se atrasou porque pegou não sei o que errado. Enfim, não nos encontrávamos na rodoviária, porque eu nunca tinha parado na rodoviária, daí eu tinha que parar, aquilo era muito cheio, não tinha onde parar. Chegamos atrasados. E chegamos, e o pessoal já estava conversando. E eu lembro até hoje a cara do Marcelo, porque a gente chegou, além de atrasados, atrapalhamos a reunião. Ele ficou muito puto. E eu também ficaria se eu estivesse no lugar dele, mas eu lembro até hoje. Então, mas preciso dizer, embora eu diga isso, tenho que dizer que o Marcelo foi um grande companheiro. Tá? Eu aprendi muito com o Marcelo, com o Iturrier. Como eu disse para vocês, eu saía de 10 anos de uma vida e entrava num lugar em que eu não conhecia ninguém. Então, eu não conhecia nem a cidade. Então, ser acolhida, claro que meus colegas que me acolheram também, obviamente, mas ser acolhida pela gestão, da forma que eu fui, de ter a delicadeza, a tolerância de explicar, de me contar a realidade, de me dizer quem é quem, de me contar a história, por que isso acontece assim, por que acontece assado, aonde a gente vai chegar, o que a gente quer, é muito importante. É algo que te amarra, que te obriga, não te obriga, mas é que te dá um conforto. Porque eu não sabia quem eu ia encontrar, eu não sabia nada. Além de sermos pessoas de outros lugares, não conhecíamos, não tínhamos nenhum lugar ainda fixo, né? Estávamos num lugar emprestado. Então, e eu ia atuar como pedagoga, como supervisora. Então, a gestão é muito importante nesse sentido, quando ela te acolhe, quando ela é mais do que a pessoa que está ali para fazer um campus andar, né? Então, é muito legal, assim, eu agradeço muito e sou eternamente grata a esses colegas pelo que fizeram por mim na chegada no IFSU. Então, acho que me ajudaram a construir a supervisora ou a supervisão que eu queria fazer, a pedagoga que eu achava que precisava naquela instituição. Espero que eu tenha devolvido aos colegas a contento o que eles me deram. Bom, aí a gente então trabalhava naquele lugar ali, a gente fazia reunião. Eu fiz outra coisa muito metida, eu preciso dizer que na escola pública municipal e estadual, a supervisão, a orientadora, faz parte da gestão. Primeiro que a gente não tem essa monteira de gente que tem no IFE.
coordenador, chefe de ensino, supervisão, não tem. É tu, a diretora, o vice, quando tem, se a tua escola é grande, uma orientadora aí te abraça, querido, e tu que lute. E tu que lute. E aí, eu chego ali e tem várias pessoas, né? Então, quando tu tá na escola, fazendo isso, tu faz parte da gestão. A gestão, tu tá ali. Então, se tem uma reunião de professores, tu tem que estar ali. Tu tem reunião de professores, acaba o dia, o professor vai embora, tu fica com a gestão. Tu faz a mesma carga horária da gestão, porque tu é gestão. E no IF, não. E aí, na primeira quinta-feira, os meninos, eu digo, entendam por meninos, quando eu disser Iturria e Marcelo. Os meninos nos deram tchau. Tá, gurizada, tchau, acabou, semana que vem a gente se vê. Eu fui para casa e na sexta-feira eu pensei, cara, mas tem uma coisa errada. Sou supervisora nesse negócio aí. Eu tenho que chegar antes. Não posso chegar no dia, não posso chegar na hora. Não, eu tenho que planejar o que eu vou falar para essas pessoas. Peguei o telefone, só tinha telefone do Iturria, peguei o telefone e liguei para o Iturria. Segundo, terceiro dia de trabalho, ó, pessoal. Olha só, não, eu queria te dizer, Iturria, que eu acho que eu tinha que estar planejando. Eu acho que eu tinha que estar aí. Né? Que eu não sei que horas quer que eu vá na segunda, porque eu não posso chegar na terça junto com os outros, eu tenho que chegar antes. E aí ele disse, não, tu fica tranquila, porque nós já estamos planejando, eu e o Marcelo aqui, tá tudo certo, a gente tá organizado, tá tudo bem, não? E tá bem, tu pode chegar na hora que tu tá bem, ok. Aí comentei com minha amiga, com minha colega que trabalhava comigo, ela disse, mas tu é muito metida, guria, agora tu nem conhece o diretor, a primeira coisa que tu faz é dar no carteiraço, dizer que tu tinha que estar lá. Mas tu não tem que estar lá. Então, essas coisas que a gente vai... os meninos levaram numa boa, obviamente, e aí eu me recolhi, né? Porque é dessa vida que a gente tem antes, né? E que a gente tem que aprender a ter outra. Mas, claro, logo em seguida a gente participava de tudo. E daí eu preciso dizer que isso era uma coisa legal. A gente fazia as reuniões e participava de tudo. Esse grupo que constitui o Charqueadas, todos eles, os que chegaram antes, nós que chegamos depois, Michele e eu, depois chegou Vinícius Kuhn, Capelão, esse menino Rogério, Marcelo Leão, aí o Jorjão querido, eu não tinha te dado oi aquela hora, Jorjão, tenho que contar uma coisa da situação do Jorjão da aula. E aí Jorjão, todo mundo, e a gente construía tudo do campus. Exatamente tudo. Né? Onde ficar isso, onde é que ia ficar aquilo, desde o curso, da disciplina do curso, de como é que a gente ia fazer a avaliação, no geral, de quando a gente ia começar as aulas, o que ia ter, que atividade se ia fazer. Então, era uma série de coisas. Me lembro que tinha esse dinheiro, o que era muito bom. Me lembro que teve uma sexta-feira, uma quinta-feira, e o Marcelo disse o seguinte, olha, tem dinheiro para comprar livro. Só que tem dinheiro para comprar livros. Tá? Todo mundo pode pedir livro, só que é o seguinte, a gente tem que mandar 3 orçamentos, porque a gente não tinha quem fizesse, éramos todos nós, né? Nós fazia tudo. Então, quem quiser livro tem que me dar uma lista, me dá os livros e me traz os 3 orçamentos juntos, porque eu não vou fazer, não tem outra forma. Aí eu disse para ele, perguntei para ele, tá aí, qual é o limite? E ele disse, não tem limite. Rapaz, pergunta para a pessoa comprar livro, não ter limite. Eu tinha uma lista de desejos de livros na cultura, porque a cultura possibilita isso. Eu baixei a minha lista. Eu saí dali e eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou conseguir 3 orçamentos no final de semana, né? Encontrei um dos meninos, que eu não me lembro se era o Márcio Bender, o Marcinho ou o Kuhn. E eles disseram assim, não, tem um negócio chamado Bom de Faro. Tu bota no Bom de Faro e o Bom de Faro já dá os 3 orçamentos. Falei, mas é isso. Eu passei o final de semana inteiro fazendo a lista e os 3 orçamentos. Na terça-feira eu entreguei um caramaço. Anos depois, literalmente anos depois, fizeram um levantamento na biblioteca e a área que mais tinha livros era a área da educação. Eu pedi tudo que eu podia, porque o céu era o limite.
Então, essas coisas que a gente tinha de encharqueados, assim, de bom, quando tu constrói tudo, porque tudo tu pode fazer. Dá uma trabalheira, né? Mas tudo tu decide, tudo tu participa. E havia, além dessa possibilidade, havia uma condução da gestão para que isso acontecesse. Então, a gestão democrática era uma bandeira dos guris. Né? Eles primavam por isso, eles queriam isso. Então, a gente tinha a condição e tinha o estímulo para fazer isso. Né? Algumas coisas que eu quero falar, senão vou esquecer. Jorjão, pobrezinho, nós fazíamos, todos nós entramos e fazíamos estágio probatório. E aí fomos avaliar o estágio probatório do Jorjão. O Jorjão dava aula atrás do que hoje é a cantina, que era uma parte que tinha um barro vermelho, não sei se tu lembra, Rogério. Um pó. Isso eu estou falando já do segundo ano de charqueadas, de janeiro de 2007, de março de 2007, quando começa o integrado, mecatrônica. E aí o Jorjão dava aula ali, e estava dando aula de atletismo. Ele tinha feito a pista, as crianças, os meninos corriam, ele dando aula. Naquele pó, 32 alunos que tinham que correr ali, ao fundo, sem nenhuma condição, porque ele tinha tirado as pedras ali, ele e os colegas, ao fundo a BR, a faixa ali, passando caminhão para lá, passando caminhão para cá. Agora, como é que tu avalia um estágio probatório naquele formato tão engessado, quando tu tem um colega que faz esse tipo de trabalho? Que apesar de todas as dificuldades, porque aquilo ali era desumano, assim, né? Ele está lá contente da vida, feliz da vida, não disse em nenhum momento que aquilo era um problema. Né? Então, a gente vê essas coisas que estão para além do documento, que estão para além, e que quando ontem eu vi a live do Flávio, vi algumas pessoas falando de que nós, servidores, estávamos fazendo nada, né? E que 3 meses, eu penso nisso, assim, porque não é verdade. Né? Não é verdade. Ou quando a gente escuta um ministro dizer que fazemos balbúrdia, a gente lembra desses momentos, porque não é verdade. A gente trabalha ali e trabalha muito. Né? Claro que com o tempo a gente tem melhores condições, mas não é menos trabalho, é só melhores condições. Né? Então, lembrar disso do Jorjão. Me lembrar também que logo que começamos nós tínhamos 2 prédios. Nós tínhamos o prédio que hoje tem laboratórios, que era onde a gente ficava as salas da administração, ficava nessa sala, ficava a sala dos professores, e nós tínhamos o prédio de sala de aula. Nós não tínhamos muro, e aí era muito engraçado, porque 2 coisas aconteciam quando a gente não tinha muro, período que a gente não teve muro. Primeiro que a gente não teve muro, e aí depois a gente teve só a gente tinha a entrada ali, o pórtico, sabe? E aí os nossos alunos, sem muro, os nossos alunos entravam e saíam pelo pórtico. Eles não passavam por outro lugar. Eles entravam e saíam pelo pórtico. Coisa mais querida. Eles não fugiam da escola. Eles podiam sair por qualquer espaço. Porque quem conhece sabe que a escola dá para a rua ou dá para o parcão. Então, eles tinham qualquer lugar para fugir, para ir embora. Não, eles entravam e saíam pelo pórtico. Coisa mais querida. Aí, nós também tínhamos uma outra situação que a gente caminhava, a gente estava trabalhando ali, e daqui a pouco a gente olhava e passava uma família. Mãe, a prima, os filhos, o cachorro, o gato, uma forma de bolo, porque a comunidade cruzava o campus para ir para outra rua, porque não tinha rua, e não tinha, era baldio, era um terreno baldio, então eles cruzavam por dentro do campus. E aí a gente via... Era um atalho, a nossa rua, nosso campus era um atalho. Aí passava o cachorro, as pessoas estavam conversando, e nós tínhamos o pessoal dando aula, e a aula rolando. Outras coisas que a gente... me lembro que a gente foi, antes do dia 11, a gente foi para lá, dia 11 foi o início, foi a aula inaugural.
Nós chegamos lá, as classes foram emprestadas da prefeitura, lembra, Rogério? E eu acho que elas vieram na Kombi da tua esposa, não foi? Quem tinha a Kombi que buscou? A gente tinha uma caminhonete na família lá que era aquela Kombi, era para tudo, né? Carregava desde a churrasqueira lá para casa do Jorge Otti até as cadeiras Olha, era de tudo. Aí a gente que tinha cadeiras de braço, tá? E das cadeiras era o que se tinha. E tinha umas mesas lá e tal. E eu me lembro que eu disse pro Marcelo assim, mas é ruim, porque eu prefiro dizer que eu sou canhota, então é muito difícil tu achar uma cadeira de braço para um canhoto. E ainda que tu ache, é horrível, porque a gente tem que ficar toda torta, porque eu escrevo com a cara torta. Então eu detesto cadeira de braço. Mas era o que tinha. E eu me lembro que eu comentei com o Marcelo, disse, mas porque tu vê que a hora a gente faz reunião de professor, os colegas têm que trabalhar aqui, e essas cadeiras de braço não tem uma mesa. Eu acho que isso deve ter sido uma quinta-feira, uma quarta, na terça-feira, na segunda-feira, quando eu voltei, o Marcelo disse, vai lá olhar. Ele tinha, no final de semana, feito 2 cavaletes e pegou as tábuas, que eram aquelas tábuas navais que separam ali a obra, e da tábua ele fez o tampo da mesa e cobriu com papel, aqueles rolos de papel pardo, e aí nós tínhamos uma mesa na sala dos professores. Olha, a gente era muito rico, a gente era muito chique, e tínhamos uma mesa. E aquela mesa nos serviu muito, assim, fizemos muitas reuniões naquela mesa. Entrou agora via a Lília ali, que a Lília e a Carla tinham o Fusca verde, o Fusca também tem história dos alunos com o Fusca. O que mais que a gente tinha? Nós tínhamos muitos desafios, assim, acho que o nosso grande desafio era conhecer aquela cidade, era conhecer aquelas pessoas. Isso era uma coisa importante, porque a gente chegava de vários lugares com as nossas culturas e a gente tinha que conhecer aquela cultura. Eu me lembro que eu às vezes dormia no meu pai tem uma casa em General Câmara. Preciso dizer que o pai foi aluno da escola, por isso eu conheço a escola técnica, porque é dali. E aí eu dormia lá no pai, porque nós só tinha ônibus para Porto Alegre até as 9 da noite, e nós dávamos aula até 15 para as 11. Então, vocês imaginem, sempre uma noite alguém dormia, porque não tinha como ir embora. E aí, para ir do campus pro ônibus, a gente ia por dentro ali do Parcão, e era um mato só e uma escuridão, porque não tinha luz. E tinha uns calombos, assim. E eu me lembro que a Carla Balestro, a gente corria para pegar o ônibus, porque o ônibus era 9 horas, mas era as 9 horas dele, né? Não do relógio. E aí a Carla dizia assim, Rita, se a gente cai num buraco desse, nunca mais nos acho. Só quando o corpo feder. Porque era uma escuridão, um breu. E tu tinha que ir correndo, porque se o ônibus passasse, perdeu. Não tinha escolha. E aí eu às vezes dormia no pai, e nós tínhamos vários alunos, e nós tínhamos uma aluna que ia de bicicleta de Charqueadas até São Jerônimo. E eu, todas as noites, 15 para as 11 horas, a menina, então, pegava aquela bicicleta e ia. Essa menina faltava muito, e um trabalho que se fazia no Proeja era chamar os alunos conforme eles faltavam, eu e a Carla chamávamos, a Carla era a coordenadora, e a gente conversava com eles para entender por que eles faltavam, né? Porque nós não queríamos que eles faltassem, então a gente acabava monitorando todo o tempo para saber o que estava acontecendo. E essa menina dizia que para ela era muito difícil, porque ela tinha que ir de bicicleta, porque ela tinha que voltar de bicicleta, mas a gente não tinha a dimensão da dificuldade. E eu, então, um dia eu tinha carro, eu fui de Charqueadas para o pai, para General Câmara, que é depois de São Jerônimo, e na estrada eu apaguei as luzes do carro e reduzi a velocidade, e imaginei ela andando de bicicleta naquele lugar. Porque eu dentro do carro estava morta de medo. Porque não se enxerga nada, não tinha iluminação. E a que tinha era insuficiente para quem estava de bicicleta. No outro dia, eu sentei na frente do Thierry e disse, cara, eu entendo por que ela não vem. Porque eu morri de medo. E tem que fazer alguma coisa, nós tínhamos que achar um jeito. Se a guria pagar um ônibus, tem que ter uma alternativa. Não tinha.
Aí, depois de um tempo, a gente descobriu, eu escutei a Caetana Juraci, ou Juraci Caetana, eu agora não lembro, que era a coordenadora do Proeja no MEC. E ela, numa palestra, conta, diz que tem dinheiro para o Proeja. Eu voltei e disse, Marcelo, tem dinheiro para o Proeja, tem dinheiro para aluno do Proeja, nós temos que achar esse dinheiro tem que estar aqui. E na mesma hora ele pega o telefone e diz, tá, então vamos ligar para ela. Vamos ligar para ela. Eu não sei, depois dali a coisa saiu das minhas mãos, eu só servi de informante, mas eu sei que a coisa desandou e, de fato, nós conseguimos dinheiro para os alunos. Era R$200 que os alunos ganhavam, em troca eles tinham que participar da aula e a gente acompanhava, e foi muito bom. Sim. Essa menina não ficou, ela tinha outras questões, né? Não era só. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes tu tem, quando tu chega no lugar, tu traz a tua história, a tua cultura, o teu conhecimento. Então, ali era diferente, a gente tinha que conhecer essa cidade, a gente tinha que conhecer essas pessoas, a gente tinha que conhecer a cultura da gincana, que funciona mais que o carnaval, do rodeio. Aí, claro, tem isso que a Janete falou, da gente caminhar, e fomos caminhar na vila para conhecer, para entender o que era a vila. Então, tu precisa conhecer, tu precisa te abrir. Aquela menina, qual é o nome dela? Da semana passada, a Noro, disse, né, que a gente parece uma ilha, e sabe, a gente precisa se abrir um pouco, assim, para conhecer aquele lugar que tu tá, e de fato ser útil, de fato fazer aquilo que a gente tem que fazer pela comunidade que nos acolheu e que nos recebeu. Senão, né, não servimos muito, assim, não adianta muito. Acho que é isso, eu estou olhando aqui as minhas anotações, se eu me lembro de mais alguma coisa, e eu vou ficar falando, se não me cortarem. Não, assim, então, vou falar um pouquinho, ainda há pouco, né, falaram para o Guilherme Mota, ou para o Rogério, aí, inclusive para dar poesia, Centúlios. Eu estive aí no campus, né, um pouquinho antes para de começar, e depois estive outras vezes, e aí lembrei o seguinte, eu fui aluno do pai do Guilherme, né, do Gabriel Castro da Mota, né? Isso lá em 1974, ainda, né, no século passado. Aí. Também ele falou para o Roberto, né, para motorista aqui do Campus Pelotas, quando entrei em 79, eu trabalhei com a mulher do Roberto. E lembro o quanto ela fez ele estudar para fazer concurso, né? Porque ele fez concurso bem depois dela, né? E veio a trabalhar também na instituição. Está aposentado, como eu estou aí, né? Eu estive aí no campus, assim, estive em Sapiranga agora há pouco tempo, pelo sindicato, e no campus Charqueadas também estive com o pessoal do Recursos Humanos, que a gente tinha curso de introdução funcional, então quando o pessoal entrava, né, eu estive aí por 2 vezes, uma falando sobre a CPPD, outra falando sobre o sindicato, né, que eu sempre tive muito ligado ao sindicato, assim, desde 90, né, desde o final dos anos 80, aí, e hoje ainda estou na diretoria, né. Também, né, vocês falaram bastante do Paduzé aí, e uma das características do Paduzé também era trazer pessoas para palestrar para servidores aí, para capacitação aí. Vocês poderiam nos contar um pouco disso também. O Rogério também poderia nos contar um pouco das viagens, né? Nos 36 anos que eu tive para de instituição, aliás, são 39,5 se eu contar os 3 de aluno, né? Eu fiz muitas viagens aí de microestágio, principalmente para de microestágio, com os motoristas da instituição, né? E eram coisas muito, muito agradáveis aí. E o Rogério deve ter coisas para nos contar aí sobre essas viagens. Ele contou um pouco aí das viagens com os servidores, poderia nos contar também de viagens com alunos aí, e falar também do Tourrier, dessa característica que ele teve aí de chamar pessoas aí para capacitar para servidores. Perfeito, vamos lá, são muitas lembranças e muitas coisas que eu ouvi a Rita falando agora, e aí a gente vai lembrando de outras coisas também.
O marco também no setor de transporte foi 2008, com a chegada do micro-ônibus, né? Daí a gente começou a deslanchar visitas técnicas, microestágios, desde visitas à GKN, que é uma empresa aqui do lado do campus, aí também as empresas no Polo Metal Mecânico, na região de Caxias, íamos também para Foz do Iguaçu, para Itaipu, mas isso já foi mais para frente também, onde teve um outro divisor de águas no campus, que foi a gestão da professora Luciana Loponte, que implantou engenharia, que nos deu a oportunidade de participar da compra de um ônibus, né, participando da descrição do veículo. Então, foi um período muito gratificante, muito bom, e aí a gente podia contribuir também com outros campos, porque daí já tinha Passo Fundo, já tinha Venâncio, Camaquã, então muitas viagens foram a serviço do campus Charqueadas e a gente podia atender também outros campos. Aprendi bastante com os colegas de Pelotas. Aí depois eu entrei e houve a extinção do cargo. E aí, logo em seguida, o Paulo, que é o servidor do campus Passo Fundo, e aí sim, depois que o Paulo assumiu, aí fecharam as torneiras mesmo e concurso para motorista nunca mais. Aí começaram a chegar os colegas contratados, né, através de empresa terceirizada. Então começaram dois, o Regis na reitoria e o Júlio no campus Pelotas, dois excelentes profissionais, aprendi muito com eles e amigos até hoje. De todos os colegas, quem eu viajei mais foi o Paulo, de Passo Fundo, que daí tinha uma parceria ali. Era os nossos alunos da engenharia fazendo visita técnica em Itaipu, aí saímos de Charqueadas, passavam em Passo Fundo, o Paulo ia comigo, nós fazíamos a visita técnica lá na usina. Depois, na volta, ele ficava e a gente descia de volta para Charqueadas. Quando era uma viagem nossa, né, aí ele vinha até Charqueadas e a gente ia. E aí era feiras em São Paulo, competição de robótica no Rio de Janeiro. A primeira viagem pelo campus, a primeira viagem a São Paulo pelo campus foi, a Rita deve lembrar, levar o pessoal para entrevista no visto para os Estados Unidos, que naquela época o consulado não tinha consulado em Porto Alegre, alguma coisa assim, e aí a gente foi levar o pessoal para a entrevista do visto. Professor descobrindo que um aluno comprou umas garrafas de vodka e aí pegava e botava bebida fora e ainda passava um xixi em todo mundo lá. Então, tem muitas histórias, muitas coisas que a gente, infelizmente, não vai lembrar de tudo agora, mas tem muita coisa boa aí. Até quem puder ajudar em alguma coisa aí, eu agradeço. Eu acho que tiveram muitas feiras do livro, né, Rogério? Muitas feiras do livro. Eu me lembro que a primeira feira do livro era com os alunos da mecatrônica, o primeiro ano, adolescentes, e a gente levou eles para a feira. E aí, as meninas mais experientes do que eu só tinha trabalhado com alunos pequenos, eu nunca tinha trabalhado com adolescentes, e quando tu sai numa feira, num evento com um aluno pequeno, tu leva uma corda, amarra todo mundo e agarra aquela corda, porque Deus o livre, tu perdeu um, né? E as meninas largaram, as meninas que eu acho que a Gastou, a Michele, combinaram com os alunos um ponto de encontro, que era o local eu estou lendo o negócio da Lilian aqui, que depois eu falo, que era um local que o Rogério tinha marcado, e liberou, e vão para a feira. Vocês pensam que eu tremi a feira toda, porque eu só pensava que ia ficar um pela metade. Eu tinha certeza que não voltavam todos. Eu morri de medo, porque eu não tinha, não passava, eu carregava todo mundo amarrado. Eu disse, ai meu Deus, mas segurei, né? Segurei no carão, né? Rezando, orando, porque a gurizada aparecesse, porque eu já estava pensando quem que eu ia chamar, onde é que estava a polícia para poder chamar, para buscar aqueles dentro da feira. Apareceram todos no mesmo horário, tudo tranquilos, bem tranquilos, eu é que era a neurótica. Mas faz parte. Eu queria me lembrar do Cefetinho, lembra do Cefetinho? Tínhamos um cachorro, um Cefetinho,
adorava o Iturriê, o cachorro não podia ver o Iturriê, e perdemos, o cachorro sumiu o cachorro nas férias, nunca mais apareceu. Tem várias teorias de que Cefetinho havia morrido, não me lembro se a gente chegou a confirmar alguma delas, mas acho que hoje essa teoria é confirmada. eu acho que foi. Cefetinho era nosso cachorro ali. Aí tivemos feira a Mocitec, né, que é uma feira, então, originada por um comentário do Leão, né, por um apontamento do Leão, de que... Uma ideia do Marcelo Leão, da nossa feira. Haviam sido extintas da região, não acontecia mais, e aí a gente teve, então, a primeira Mocitec, o professor Milton, eu acho que era coordenador, me lembro que no dia da abertura, um calor, com calorão, a gente não tinha lugar, a gente ficava na rua, porque não tinha nada coberto, era um sol, era setembro, era o aniversário do campus, primeiro ano do campus, a gente fez uma festa que precisava de 100 pessoas para trabalhar e a gente era 20, olha as ideias. Tudo aconteceu naquela semana, era palestra, acho que era ministro ou secretário de educação, era Desvelando Saberes, era Feira de Ciências, era a Mocitec, era eventos paralelos de curso, de apresentação de professor da rede, dos seus trabalhos, tudo junto ao mesmo tempo agora. Tudo junto ao mesmo tempo agora, nós correndo feitos loucos. A feira aconteceu nas dependências do campus, eram as mesas empilhadas com papel pardo, que aquilo era o stand da pessoa, e tinha que buscar, lembra que buscava os alunos para assistir, para ver a Mocitec? Acho que esse ano já buscava, Rogério, eu não me lembro. Nas escolas, sim, lembra? Sim, trazia os alunos para visitar a feira. Já era uma... E aí eles tinham um passeio, uma visita guiada, falava discursos, mostrava a escola. Tudo junto ao mesmo tempo agora. Porque o Iturriê nos botava pilha, ele dava ideia, ele dizia que dava, a gente ia na onda que dava, e aí de lá, depois a gente se dava conta que precisava de 300 pessoas e nós só tínhamos 10. Mas a gente fazia. Aí de noite, tinha o jantar de aniversário no clube da cidade. Não é assim que terminava, tu ia para casa de noite, tu só trabalhava de dia. Não, até de noite. E que era nós também, né? Eu me lembro que acho que eu me lembro que a esposa, a Janete Otti e a Anice fizeram as lembrancinhas, um enfeite de mesa, acho que várias coisas dessa festa. Então, 300 pessoas trabalhavam, todo mundo trabalhava. Não tinha... Se tu era marido, esposo, tu estava junto, querido. Vamos carregar o piano junto. Né? Era o querer fazer, né? Transcende qualquer, não tem problema, não tem dificuldade, tem que fazer, vamos fazer, e carregava o piano e ia embora. Mas era bom, deixa eu ver. O Desvelando Saberes também, que foi um evento que agora está separado. Aí no outro ano, né? Depois que a gente passou aquela semana enlouquecida, a gente se deu conta que não dava para ser assim. Então, que a gente não podia fazer eventos concorrentes, que a gente podia separar, né? A gente podia ser menos afoito, podia ser mais normalzinho, né? Então, sim, teve a fatia de bolo, estou vendo aqui o Marcelo Leão falando. Então, tivemos isso. Depois tivemos uma outra coisa legal, o Campus Charqueadas começa com o Proeja, né? A gente aposta, o Proeja aquele ano, 2004, a constituição do projeto, e o campus aposta nesse curso. Tá? Ele começa com o Proeja noturno. Logo em seguida, a gente se associa a um grupo que se constituiu no Rio Grande do Sul, que era o CAPES Proeja, que é um grupo que faz pesquisas sobre o Proeja, porque vinha recursos, fazia formação, fazia pesquisas, e o campus participou ativamente, tinha representação nesse grupo, que era um grupo formado por instituições, pelos institutos federais, pelas universidades do Rio Grande do Sul, e por aqueles campos que tinham cursos, né? Tinham cursos no programa.
E isso faz com que a gente consiga que o nosso campus tivesse pessoas, alunos de mestrado e doutorado, que fizessem pesquisas sobre o campus. Então, pesquisa sobre a implantação desse projeto, ou olhando para os alunos, ou olhando para os professores, ou olhando para a formação, e isso é um retorno, foi muito bom como retorno para nós, assim. Então, eu acho que foi uma experiência bem legal, né, uma contribuição que a gente deu para o campo do conhecimento, mas que ele também nos devolve e nos fez melhorar o ProEja a ponto da gente, então, fazer a reformulação do ProEja alguns anos depois. E o outro aspecto positivo da gente ter apostado no ProEja é que, na sequência, ainda que enquanto o ProEja funcionava, a gente construía o curso integrado de mecatrônica. E este curso teria teria turma noturna. E aí, numa das discussões, um colega diz assim: olha, eu fico pensando que qual é a diferença desse aluno nosso do ProEja e desse outro aluno que está no noturno? Porque eles também são trabalhadores. Então, a gente tem que olhar para esse aluno do curso integrado de mecatrônica noturno, que é um curso de adultos, também diferente. E ali, isso é muito importante, porque isso é o aprendizado que o ProEja traz, de tu olhar para o aluno trabalhador diferente, estendido para um curso integrado normal, ou que não receberia esse olhar numa realidade, assim, num outro momento, se o ProEja não tivesse se antecipado, né, se a experiência do ProEja não tivesse antecipado a vivência desses colegas. Então, eu acho que foi uma aposta, tenho certeza que foi uma aposta maravilhosa, mas ela ela nos trouxe um crescimento que talvez a gente nem imaginasse que teria, porque não estava no horizonte isso, né, fazer essa relação. Então, acho que foi legal. Estou olhando aqui. Preciso falar daí da disciplina de projetos, né, que depois a gente vai ter aí o Oculus Mouse, que é um projeto que vai adiante, e o GEMA, que é esse grupo de estudos de meio ambiente, que é o que o Rogério estava falando, que vai para a ETL-ESEF, né, e aí os meninos, então, esses meninos saem pela primeira vez de charqueadas para Texas, Estados Unidos. Charqueadas para o mundo! Né? É uma coisa que não se explica, assim. Enfim, acho que é isso. Quer dizer, tem um monte mais de coisas. Né? Eu me lembro agora que eu estava pensando o que o Francisco tinha me perguntado, que era do Iturrié, dessa coisa de a gente trazer muitas pessoas, né? Sim, Charqueadas tinha isso. A gente tinha muita gente. A gente teve ministro da Educação, a gente teve o pessoal da CETEC, a gente teve pessoas do IFE, do IFE Pelotas, do Campus Pelotas, ou de reitoria, hoje que são as pró-reitorias, né, mas naquela chamava outro nome, diretorias, eu acho que chamavam, né, que ajudavam bastante, porque nos ajudaram a conhecer essa instituição. Não foi para o Faustão, Marcelo, foi para o... foi para o Faustão, eu ia dizer que foi para o Google. Foi para o Faustão. E que nos ajudaram a conhecer. Tivemos palestrantes da universidade daqui da URGS, que foram lá, professores ali da URGS. Que mais? Sim, nossas formações tinha muita formação, e as formações sempre recheadas de muita gente, de muitos convidados, assim. E era muito bom, porque para quem a gente não conhecia a instituição por dentro, né? Então precisava conhecer, assim, dava um pé no chão. Agora o Bender escreveu ali referente ao pessoal que foi para o Faustão, mas daí era no projeto do Oculus Mouse, né? É isso. E o pessoal dos Estados Unidos, acho que foi com o projeto de revitalização do solo, né? Aí era antes, né? A chegada da escola aqui na cidade mudou a perspectiva, assim, da gente, né? A minha, né?
minha como servidor, da minha família. A minha filha fez parte da primeira turma de mecatrônica, hoje o meu filho está no 4º ano de informática. Agregou muita gente da cidade, que no início éramos poucos servidores aqui de Charqueadas e região. Hoje já está bem mais equilibrado, né? Já tem muita gente aqui da região. Então foi uma ascensão social assim para a comunidade como um todo. Foi um ganho muito importante para a nossa região, a chegada da escola. E que bons ventos nos mantenham nesse ritmo, né? Eu lembrei nós temos várias situações engraçadas em Charqueadas, a gente tinha muito trabalho. Mas nós tivemos uma situação, quando construíram um muro, e aí a gente já tinha, acho que já era o segundo, a gente já tinha outras turmas, assim, já era o segundo ano das turmas, já não era mais bem no início. E aí nós tivemos a situação dos alunos que pularam o muro para entrar no campus, e não para sair. Então, foi a primeira vez que a gente teve uma situação, eu acho que eu e o Marcelo que chamamos a mãe do aluno para conversar, ele tinha saído mais cedo, eu não me lembro qual foi a história, ele estava do lado de fora, e ele estava esperando dentro de um ônibus. E aí, um ônibus que levava eles. E eu acho que ele não curtiu ficar ali sozinho, ele resolveu voltar para a escola, mas aí ele não tinha como entrar, né? Então, ele pulou o muro para entrar para a escola. E aí nós tivemos que chamar a família para dizer, olha, seu filho pulou o muro, que não é uma coisa que se possa fazer, mas a gente até fica, né, não fica tão triste, não fica tão... Porque ele pulou para entrar. A gente até tá contente com a atitude dele. Mas é a primeira vez que se viu isso. Então, quando tínhamos muro, eles pulavam para entrar, quando não tínhamos, eles não fugiam, eles passavam pelo... outra coisa que tinha também, me lembrei, os crachás. Eles queriam muito um crachá, e aí conseguimos os crachás, e os crachás viviam pendurados nas mochilas. Por quê? Porque eles queriam caminhar pela cidade com o crachá pendurado, e as pessoas verem o crachá e saberem que eles eram do Instituto. Então não tinha graça o crachá que não fosse pendurado. Era pertencimento, né? Eu faço parte daquele projeto, daquela escola. Essa questão do pertencimento é importantíssimo. Quando chegaram as roupas, primeira aula de solda, tinha umas roupas de solda, e o uniforme, o EPI, e eles vestiram, e aí teve intervalo, e eles foram para o intervalo com a vestimenta. Eles não tiraram. Um calor, e eles com aquele troço por cima, porque afinal, né, que graça tinha, né, que graça não mostrar para os outros. Então, aquilo andava desfilando pelo campus com aquele negócio lá, um calorão. O que mais? Eu não, assim, eram tantas coisas, eu vou lembrando, assim, do que a gente vai... Agora eu gostaria de... Nossa, mas... Eu gostaria de Fala, dar um Rogério, abraço... depois... Tá bem. Um abraço para esse pessoal que está aí, que, no fim, a gente vai falando e esquece de muita coisa, né? O Richard, o Fábio, a Luciana, a professora Lília, a Andréa Cisa, a Andréa Colares, a Fátima aqui de Sapucaia, esse povo todo aí que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou, incentivou, sempre esteve junto em todas as batalhas aí, então, muito obrigado desde já. Então, Charqueadas tem uma característica da feira, essa da Mocitec, né? Era, não sei, era esse o nome mesmo, né? Eu sei que o Iturrier começou a fazer essa feira no primeiro ano e não falhava nem um ano, né? Eu lembro nos 10 anos de feira, e era emocionante, né? Quantos projetos saíram dessa feira? E a oportunidade que as escolas de ensino fundamental da região tinham de ali ter um espaço para apresentação. Ouvir aquelas criancinhas que não sabiam quase nem falar, explicando o seu projeto. Gente, era de emocionar, é uma coisa assim que emocionava a todos, e aí a vontade deles de chegar na 8ª série para poder, hoje é o 9º ano, né? Mas para poder fazer o processo seletivo e ingressar na instituição ali, com o nome que fosse. Mas essa, assim, do entusiasmo daquela gurizada, do trabalho de todo
mundo de charqueadas para poder oportunizar aquele espaço, né? E de todo o empenho, né, de vocês todos aqui, quantas colocações já foram feitas aqui, boa, agradeço muito o Marcelo aqui, o Marcelo Leão, o Jorge, a Lília, e o pessoal que foi dando dicas aí, a Luciana também, do que foi acontecendo no campus, porque, enfim, a história de um campus que já está aí com 14 anos, né, esse ano, não é assim para se contar em e meia por 2 pessoas, são muitas histórias. Então, outros servidores do Campus Charqueadas vai, assim, nos colaborar para falar muitas outras coisas aí das histórias de Charqueadas. E uma coisa, assim, só já salientar desde então, numa outra oportunidade, né, porque a gente já está quase indo para os nossos, finalmente, de tempo, mas uma coisa que além dessa Mocitec aí, que era uma coisa característica muito forte do campus, também uma coisa que eu acho que tem que ficar bem registrado é o grande empenho que o Campus Charqueadas fez de colocar a energia solar em tanto do campus é abastecida com a energia que eles produzem, né? Que o campus próprio produz através dessa energia solar. Eu acho que é uma coisa assim que né, melhorou mais ainda o campus, né, em termos de uso de tecnologia do que da renovação, né, das energias renováveis, de quantas coisas assim melhorou, né, nesse sentido do empenho que foi também para se conquistar isso aí. E, enfim, ouvindo as histórias de vocês, vai passando um filme, tantos cursos, tantas capacitações, tantas formaturas, tantos ingressos de alunos novos, enfim, tantas histórias, tantas confraternizações, tantos aniversários comemorados. É um monte de história, né? O quanto Charqueadas já colaborou na qualificação de pessoal e da vida, né? Das tantas pessoas que vieram buscar a formação aí no campus. Então, gente, mais uns 10 minutinhos nós vamos estar encerrando. Se vocês quiserem ainda colocar alguma coisa que vocês lembram de característico, né? Então, vamos aproveitar. Eu queria falar uma coisa que a gente fez na Encharqueadas, que foi uma experiência bem interessante, que é essa característica que tinha o campus, né, de se abrir para a cidade. O primeiro ano, quando foram fazer o processo seletivo para a entrada dos alunos, o vestibular ali, nós chamamos os professores da rede. A gente fez reuniões com os nossos colegas, os colegas daquelas disciplinas que faziam parte da prova, então português, matemática, história, não me lembro agora outra, acho que geografia, e fizemos uma reunião, os professores da rede foram para que a gente pudesse ouvir esses professores, para saber qual era o conteúdo, qual é o currículo que eles conseguiam trabalhar e que eles trabalhavam. O alinhamento de conteúdo, né? Para que a nossa prova não ficasse distante desse aluno, porque se a gente fizesse a gente não fizesse uma prova que o campus Pelotas tinha, nem que o campus Sapucaia, porque é outra realidade. E aí eu podia ter um problema enorme de ingresso e matar o campus e matar os alunos, né? Então, foi feita essa reunião e aí nós fizemos a prova, os nossos colegas construíram a prova a partir desses conteúdos, imprimimos a prova no campus, acho que imprimimos no campus, e grampeamos, e fizemos, era eu, Marcelo, tinha um grupo, mas eu me lembro que aqui grampeava, era eu, Marcelo, Bender e o Marcelinho. E era um calorão, e a gente não, porque era dezembro, e a gente não podia abrir, ligar o ventilador, porque levantava as provas, era uma mesa, e aí cada folha estava uma do lado da outra, porque a gente tinha que passar, tinha que passar, era a gente e o Charlie Chaplin apertando o parafuso, a gente passava 1, 2, 3, 4, 5 e grampeava. O professor Milton chegou, 1, 2, 3, 4, 5, grampeava. Então, nós fizemos as provas, né? E aí, lá, uma roupa tinha que tirar, uma trabalheira.
Mas é muito bom, porque os alunos puderam se reconhecer naquela prova. Os alunos podiam vir para a prova, né? Não havia, os professores que saíam dessa reunião saíam sabendo e dizendo para os seus alunos que aquele conteúdo que ele trabalhava em aula ia estar lá, não ia ser uma coisa de outro mundo, porque isso era algo que a gente tinha uma grande preocupação, né, dessa escola estar ali naquele chão, né, das pessoas se reconhecerem ali, se autorizarem aí. Eu lembro que muitos não se autorizavam porque diziam assim, naquela escola tá louco, aqueles professores tudo tem carrão. Gente, né, não era. Então, precisava se aproximar. Porque, sim, a gente é uma instituição que dá um certo medo, né? Nós somos uma instituição federal, a gente é excelência em educação profissional. Isso, para um menino de 14 anos que está ali saindo e que tem toda uma história de que a escola dele é fraca, de que a rede pública não sei o quê, de que é só para alguns, o benefício de uma escola, de uma instituição de ensino de qualidade, não é para ele, talvez, né? Esse menino não vai vir se eu não disser para ele, se eu não garantir que sim, vem que eu estou aqui, né? Então, a gente... foi uma experiência muito legal, acho que o campus acertou muito nesse trabalho. É trabalho, deu um trabalho, mas é muito bom quando a gente vê os alunos acertarem muitas questões daquelas provas, né? É muito legal. Rita, uma coisa importante, essa aproximação, né, esse acesso e permanência. Eu lembro que o professor Turrier falava muito, possibilitar o acesso e permanência. E uma coisa que eu acho que a rede ainda pode melhorar é que a gente vê os alunos indo para a escola hoje e um percentual considerável que vai de carro, a família vai levar com um carro novo, com um carro bom. Então, e aquele aluno carente mesmo, de repente não está conseguindo o acesso. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é um gargalo, né? Ainda temos esse ponto a melhorar, porque a escola pública gratuita, de qualidade, de acesso universal, ainda não atinge, não consegue chegar naquele que é carente mesmo, né? É verdade. Mas é o desafio, acho que esse é o desafio. Acho que e é para todo mundo, sabe? É para todos os campos da rede, é para Sapiranga também, né? Porque é um convencimento que tu tem que fazer com esse candidato ou com esse aluno que deve estar conosco. A vida, muitas vezes, diz para ele que não é para ele esse lugar. E tu tem que convencer que é. E é assim, é antes dele entrar, não é quando ele entra. Quando ele entra, tu continua o convencimento, mas tu tem que convencer antes dele entrar. Aqui também em Sapiranga, muitas vezes a gente já, do início, a gente fez o mesmo trabalho de ir para as escolas, apresentar o campus, apresentar a instituição, contar o que acontece, fazer esse trabalho de convencimento do aluno, de todos os alunos, de estarem conosco, assim, E acho que às vezes a gente faz bem feito, assim. Aqui nós tivemos uma situação que eu estava num cabeleireiro, e aí o rapaz disse, ela é professora do campus do Sapiranga, do IFSU, e aí a moça vira para o lado, assim, meio que aquela personagem do filme de terror, ela vira rápido e diz assim, vocês nos tiraram o melhor aluno. Ela é professora, coordenadora de uma escola particular daqui. E o melhor aluno deles, a gente passou um ano convencendo ele a ficar conosco, e ele disse, não, eu tenho que ir para o IFSU. E esse menino ele é bolsista, tá? Ele é um menino, lá nessa escola particular, ele era bolsista, então, mas ele era o melhor aluno deles. E ela estava muito indignada com a gente, porque a gente tinha tirado o melhor aluno dela. Então, acho que é isso que a gente faz, né? É uma gota, é o passarinho aquele que leva uma gota pro incêndio, mas a gente tem que fazer isso o tempo todo.
Vi agora aqui a mensagem do professor Milton, uma viagem com o pessoal da UFPEL, que o ônibus nos deixou na mão ali, e muitas histórias. É uma pena que, quando eu conversei com a Janete semana passada, ela disse, 1h30, eu achei que era muito tempo, e agora eu estou vendo que 1h30 não vai dar para nada, porque tem tanta coisa. Olha, eu anotei alguma coisa, esqueci de 90%, eu acho. Vejo alguma mensagem aqui. Agora lembrei lá do início. Logo depois que entramos em exercício em Charqueadas, o aniversário do Cefet Pelotas. Aí saiu um ônibus fretado de Sapucaia, passou em Charqueadas para a gente ir na janta de aniversário. Até minha esposa foi junto, já aumentei uns pontinhos com a patroa, né? A Fátima estava junto, se não me falha a memória, a professora Margarete Noro também estava. Depois eu tive o privilégio de fazer uma viagem com a professora Margarete Noro e a equipe a Florianópolis, num outro seminário. Então a gente começou a viajar para o nosso campus e para os outros também. É uma pena que em 1h30 só a gente não lembra de tudo e não consegue falar de tudo, né? Até porque a experiência que eu tenho de live é só de laivar a louça, porque estou inaugurando hoje, né? O Milton lembrou agora, nós tivemos um sábado letivo, lembra, Milton, que foi um pessoal da física da UFPEL, e foi fazer experimentos com os meninos, ou eu não sei se é experimentos a palavra correta, mas tivemos também, foi uma experiência muito legal, foi bem... Como a gente tinha... Nós começamos em setembro, então, claro, nosso calendário letivo, ele precisou de muitos sábados, assim. Então a gente teve que ser muito criativo, com muitas atividades, assim, e aí cada colega tinha uma ideia e contribuía, assim. Então, foi bem legal. Eu vou dar tchau para vocês. Primeiro vou dizer de novo que eu agradeço muitíssimo o convite. Eu espero ter atendido o que vocês queriam. Eu peço desculpas se falei demais. Queria dizer aos meus colegas que estão aqui que eu sinto muitas saudades e eu espero que tenha contado as histórias adequadamente do nosso campus de Charqueadas. E se eu esqueci alguma coisa aí, quando outros colegas vierem, podem cumprimentar. Rogerinho, imenso prazer te ver de novo. Eu acho que esse convite, embora quando a Janete tenha feito... Oi, João Roger. Chega aí, o João Roger, querido. Quando a Janete me fez esse convite, eu fiquei com muito medo, eu não tenho experiência também, como disse o Rogério, e tinha medo de não falar bem, não falar direito, não falar as coisas e esquecer. E aí passei fazendo esse exercício de anotar, liguei para a Carla outro dia e disse, Carla, o que aconteceu mesmo? Quando é que tu pegou? Quando é que chegou fulano? Então, fui fazendo umas pesquisas assim, com os amigos para saber, mas ele me deu essa oportunidade, né, de lembrar desse campus, desse início, dessa experiência. Então, muito obrigada mesmo de coração, porque é um projeto que resgata a história e deixa ela gravada, mas nos resgata também, resgata a nossa história, né? A gente volta a pensar sobre a gente, sobre o que fizemos, sobre como é que nos construímos, quando temos que pensar o que contar aqui nesse resgate de história. Então, muito obrigada, Janete, muito obrigado, Francisco, pelo convite e pela oportunidade de rever esse profissional aí que começou a Charqueada. Rogerinho, um beijo enorme, e a todos os colegas que estão aí, um grande beijo, fiquem bem, se cuidem, né? Vamos ficar em casa, vamos espalhar a ideia de que a gente tem que ficar em casa, porque
está precisando. Aqui na minha região, infelizmente, os casos têm aumentado e as mortes também. Isso, antes só aumentava casos, mas agora estão aumentando os óbitos, e isso tem nos deixado realmente muito preocupados, assim, pelas vidas e pelas famílias que a gente está perdendo. Bem, obrigada, beijo a você. Rogerinho, vou fechar o meu. Ok. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. Infelizmente, a gente não lembra de tudo, né? Da vontade a Rita até, claro, professora, né? A Rita fez a cola, se organizou e eu vim no improviso, né? Mas deixa que na próxima eu quero chegar, pelo menos, tentar chegar um pouquinho mais perto, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a todos que mandaram mensagem. Desculpa não ter mencionado, e faltou muita coisa mesmo. E, se tu me permite, Janete, que daqui a pouquinho, no dia 27, a Janete e o Jorge estarão de aniversário, então eu já quero deixar um abraço de feliz aniversário, com saúde e bem viver. Muito felicidade e saúde sempre. Chico, um abraço. Rita, foi um prazer enorme. E um grande abraço a todos e desculpe alguma falha que certamente ocorreu. Que nada, gente, que tem a agradecer aí por vocês terem compartilhado conosco, né, as memórias que vocês têm da instituição, né, os profissionais para que vocês são, a gente já sabia, né, mas compartilharem essas memórias aí, eu acho que foi muito interessante, né? E eu estava olhando ainda há pouco aqui no chat, a Lia, a Luciana e a Lúcia, né, falaram da importância da expansão da rede, né? Eu acho que foi por demais importante, e aí isso fez com que a gente contasse com vocês como colegas, né? Porque antes da expansão, nós tínhamos menos escolas técnicas e agrotécnicas do que o nosso vizinho Uruguai, né? Com a expansão, hoje a gente tem mais de 500 campos aí por todo o Brasil, né? Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado a vocês dois, a Rita e ao Rogério aí. Então, gente, foi maravilhoso estar com vocês, ouvindo essas histórias, relembrando os bons tempos, né, de batalha, de luta, de garra, de tanta coisa que se faz junto, certo? E lembrar é a coisa melhor que tem. E diz que só sente saudade quem já amou uma vez. A gente ama o Campos Charqueadas e cada coisa que foi construída lá. Temos que parabenizar todos os servidores em parte desse campus. Agradecer Rita e Rogério por terem aceito esse convite. E certamente outras pessoas, né, do Campos Charqueadas futuramente vão estar aqui contando outros lados, outras histórias, outras tantas coisas que aconteceram e que acontecem lá no seu dia a dia. Cada pessoa tem uma história, a somatória delas é que vai identificando o que é a trajetória da nossa instituição. E coisa boa esse nosso projeto de resgate de memórias, então, que a gente está fazendo e que está ouvindo e reconhecendo servidores imensamente engajados com a causa, que trabalham pelo bem da conservação do serviço público e das coisas que são públicas, dos bens materiais e das pessoas que fazem parte, dos estudantes, do cuidado e tudo mais. Então, isso é um prazer a gente estar conversando com vocês. Agradeço parabéns pelo nosso aniversário, eu e o Jorge, amanhã, festejando à distância. Vou fazer um arraial, como sempre faço, vou enfeitar minha sala e fazer uma comemoração pelo WhatsApp, né? Que é o que fazer hoje, nos cuidando sempre. Então, agradecendo a presença de vocês e a parceria do Chico, vou anunciar, então, que na semana que vem a gente vai ter servidores do Campus Pelotas, do curso de Eletromecânica, conversando com a gente. É o Rubinei Ferraz e a Andrea Fischer.
é a Andréia que começou em Charqueadas, então ela veio de lá, o Rubinei, que é daqui, hoje trabalha até, inclusive, na gestão do campus, do professor Caso, mas que é ex-aluno e tem um monte de história aí para contar. E assim a gente vai compondo a nossa vida, a nossa trajetória e resgatando tantas e tantas memórias. Obrigado a todos que estiveram conosco, nos acompanhando, também pela colaboração no chat, que ajuda muito a manter a nossa memória ativa. Então, um abração para todos, uma boa noite. Boa noite, tudo de bom a todos.